sábio o paisano que aponta o talo da planta nova para que nenhum vento, nenhum só vento, a dobre jamais. Bueno, gente, vamos ver quem nos fortalece no programa de hoje. Mais de 100 festivais no estado do Rio Grande do Sul, todos com uma afirmação mais da nossa terra e cultura gaúcha, né? Como a própria Califórnia nos deu essa característica de buscar histórias do folclore, de afirmar isso. E o Musicanto veio com uma proposta diferente. E acredito que, principalmente, pela cabeça do Borges, em chamar gente de outros estados da federação para cada um cantar o seu nativismo. Ele nasceu nos 80 e chega aos 40, abrindo o porteiro. Cantador de milonga, moda de viola, toada brasileira. No es mi voz la que resuena cuando dejo de cantar. Tenía una piel de terciopelo, un afán por el desvelo. Tá aí, a cantautora argentina Sandra Corizo e o músico e compositor Erlon Pericles. E a gente começou o programa de hoje com esse ó de casa que pertence a Antônio Tarragorros e que tem essa ideia linda de apontar com a faca a pontinha da planta nova para que o vento não a quebre ou não a dobre. Ela fininha seja mais resistente pela própria fragilidade. A gente trouxe isso porque esta tremenda artista que nos dá o prazer, tem a generosidade de vir aqui na Beira do Fogo conversar conosco e mostrar um pouco do seu trabalho, se interessa por essas questões da força e da fraqueza, da força com debilidade, como se diz mais comumente em espanhol. Sandra Corizo, muito obrigado. Muito obrigado por esta invitação. Muchas gracias. É muito bom te ter aqui conosco. Na verdade, tu tens uma atuação que tem uma amplitude muito grande em termos de estilos, em termos de parcerias, em termos de palcos, de ambientes. Tu fizeste muita coisa, tu fazes muita coisa com música. E eu fui um pouco tendencioso, porque eu gostei muito dessa ideia da força e da debilidade, porque isso está presente num trabalho bem recente teu. Esse conceito, essa ideia, essa proposta, essa provocação. Queres falar um pouco disso? Siento que la vulnerabilidad, la debilidad puede ser convertida en fortaleza o, como dicen en algunas culturas también, convertir tus venenos en néctar, en miel, ¿no? Y me gusta esa idea de tener que atravesar como una suerte de distinto tipo de muertes para llegar a nuevas vidas. O sea, entonces, particularmente en el último material, el último trabajo que hice, que se llama Fuerte, hay 3 canciones que tienen como ese eje temático. La primera, que es Salvavidas, que básicamente es un final de una relación o de muchas relaciones posibles. Puede ser no necesariamente amorosa, de pareja o romántica, sino relaciones con cosas también. Es cuando uno se da cuenta que no está en el lugar de igualdad con el otro, de paridad con el otro, y entonces dice, ok, no es mi sitio, y reconocer te libera, ¿no? Esa muerte, ese final libera, por más que duela. Y el siguiente es Futuro Potencial, que es una canción que va y viene sin parar, como muchas veces, en transición. Y la tercera es Fuerte,
que es cuando ya uno atravesó esa transición y se encuentra en un lugar donde dice, bueno, a partir de acá, llore, ría, cante, lo que sea que voy a hacer, decidida y sin preguntarme para qué, sin preguntarme por qué, con la conciencia, digamos, habiendo ganado la conciencia de que todo es una experiencia y todo nos fortalece a la larga. Isso é para que vocês em casa procurem esse EP Fuerte, que é uma proposta muito interessante e muito recente, muito de agora, né, saindo do forno, não, recém-saída do forno, da Sandra. Ela trouxe outras amostras, porque o que tem de amostras e o que tem de pano para mostrar a amostra, vocês não têm ideia. Eu vou pedir para ela cantar alguma coisa que ocorra a ela já, y a gente ya segue de conversa. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Ese EP es una propuesta más pop rock y me pareció más ameritaba traer una propuesta de algo que tuviera relación, pero con el folclore latinoamericano, que son unas canciones que hice allá por 2019 en un material que está en YouTube, que se llama Todas las canciones del mundo. En esa época mi composición tenía que ver con una experiencia de buscar aires folclóricos de toda Latinoamérica y también de Brasil, obviamente, y fusionarlos, mezclarlos y armar como una suerte de algo que no es puro, que no es un estilo puro. Y entonces elegí algunas canciones de esa etapa. La primera se llama La impermanencia de las cosas, pero le voy a hacer, si me permitís, una pequeña introducción con... Por favor. Una micro canción que es como un llamador de ángeles, uy, que se llama Cuando dejo de cantar, y dice así. No es mi voz la que resuena cuando dejo de cantar, es el eco desvelado del pasado que se va. Pasado que se ha pisado es vino de oscuridad que nos demora la sangre adormecida de andar. Pasado que es ensalzado en nombre de tiempo mejor, fuerte ajusta las cadenas del alma sin resplandor. No es mi voz la que resuena, sino el eco de mi voz. Pasado bien conocido, yo sé que te supe honrar con las flores del olvido de agradecido mirar. Si el pasado he atravesado, no hay por qué volver atrás. Si es pura luz de la vida, pasar y dejar pasar. Pasar y dejar pasar, esa es la luz de la vida. Y vaya mi copla sentida pa' quien la quiera escuchar y quien la pueda escuchar. No es mi voz la que resuena cuando dejo de cantar. Tenía una piel de terciopelo, un afán por el desvelo. 7 velos, 7 mares, 7 vidas, incontadas letanías, aires de filosofía, embebidas de la sangre de un rubí. Todo lo tenía, lo perdí. Todo lo tenía. Tenía un pasaporte al desatino, el cansancio más divino. 3 deseos, 2 amores, un destino.
y el andar lento, cansino, de afiebrado peregrino. Sed del vino de la sombra que hay en mí, todo lo tenía, lo perdí, todo lo tenía una casa y 10 cerrojos, pesadillas al antojo de la duda más certera, sol de barro, primavera, los amigos, los despojos del naufragio que en mis ojos desató una tempestad. Yo tenía una mitad y la otra la inventaba, tajo en el cuero, animal abierto, y desorbitada buscaba en la marejada mis retazos en la sal. Oh, 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 todo, 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 todo lo que yo tenía, todo, todo, todo lo perdí el día en que te conocí. Aire de tu presencia, donosa, sutil impermanencia de las cosas. Aire de tu presencia, donosa, sutil impermanencia de las cosas. Señora de todas las cosas, quiero que seas mi diosa y venerar tu sagrada presencia. Diosa de mi existencia, donosa, sutil impermanencia de las cosas, de las cosas, de las cosas. Junto, não é para além, é junto com a excelência desse trabalho musical, né? Quanta proposta linda, quanto cutuco interessante, quantos aires de filosofia que estão aí no meio. Por exemplo, em tu começares bagualhando, Claro. de uma maneira que faz lembrar, às vezes, até um cantor nordestino brasileiro, né? Ela já trabalhou já abriu show e trabalhou com Chico César. Ela sabe do que eu estou falando. Um pouco dessa história e falar em honrar o passado e depois trazer um ar que pode ser venezuelano, se eu não estiver equivocado, tratando da impermanência das coisas. E aí? Pode-se falar de passado e se falar da impermanência das coisas? Claro que sim. Os indígenas sabem muito bem disso. Passar e deixar passar. Exacto. Que joia, que coisa linda. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias de corazón. Tu tocaste e compartilhaste palco com um montão de gente muito interessante e muito diversa, né? Se eu falar na Buíca, se eu falar no Gil e no Caetano, se eu falar em coisas mais parceiras tuas como o Vandermole, enfim. De quem tu queres falar, quem é que tu acha que... Sempre é chato, né? Escolher alguém e deixar alguém de fora. Mas quem é que te vem na cabeça que tu gostaria de comentar dessa tua conexão com outros artistas? Muitos. Mas, bueno, Jorge Vandermole fue mi maestro cuando yo era chica. Es una de las personas que yo más admiraba y que me dio un espacio en su escuela. Había una escuela de músicos de la trova rosarina en mi ciudad, Rosario. Hay un movimiento musical de canciones muy particulares que se llama la trova rosarina. Y bueno, mi preferido de esa época era Jorge Vandermole y Adriana Bonicio, dos grandes cantautores que le compusieron muchos éxitos para Baglietto. Y bueno, recientemente, como a mí me gusta mucho hacer parcerías,
hace apenas 1 año y medio, le propuse a Baglietto, a Juan Baglietto, que sabía que escribía unas letras, que me trajera unas letras y que yo musicalizara. Bueno, resultó que las letras eran más prosa que poema, entonces terminé estructurando y en algún momento pensé, qué fuerte, ¿no? Porque es la persona que a mí me cambió, Baglietto, la persona que a mí me cambió la vida porque yo entré al género canción, como yo digo, desgenerada, sin género, gracias a Baglietto y la trova rosarina y bueno, y terminar de algún modo ahora de adulta como contribuyendo a que él tenga canciones propias, uno de los mayores intérpretes, porque él no es compositor, me pareció hermoso como un cierre, digamos, de una etapa. Sem dúvida. Por favor, busquem o que é esse movimento da trova rosarina, la trova rosarina. Como tem gente interessante e como se sabe pouco disso por aqui. Sandra, vamos noutra? Vamos a otra. Esta es más nueva, esta la hice durante la pandemia. Creo que no hay un ser humano en la Tierra que no haya pasado un momento muy difícil en la pandemia y que no haya sentido miedo. En algún momento esta canción se llama Elegía, que es un juego de palabras porque en español elegía es una forma poética, digamos, acerca de los duelos y a su vez elegía puede ser un verbo y decir algo que antes yo elegía, ¿no? Entonces esta canción se llama Elegía y tiene un pequeño aire de un estilo musical de Brasil. Ou seja, para facilitar para quem tiver alguma dificuldade, a elegia, que a gente usa também essa palavra, diz respeito a lutos, de uma forma muito específica. Mas elegia também, como em português, mas a gente não usa nesse sentido, é escolhia. Então eu pedi para a Sandra que eligiera, que escolhesse uma música. Então ela escolhia e ela trouxe também a ideia da elegia. Esse é o jogo de palavras. Miedo, como un signo malo, solo verdadero, como una voz que brama en el desierto. Miedo sigiloso, ciego y altanero, compañero de la vida que no quiero, que se escurre por mis dedos alumbrando las cenizas del infierno. Miedo, ¿y qué te espera si ya no regreso? Si no te entrego esta noche mi cuerpo, miedo siempre niño, miedo siempre eterno, olvidado de las luces de otro cielo, despojando al firmamento del lucero amanecido de mi sueño. Miento que te tengo miedo porque tanto yo te quiero, que me excuso en tu consuelo, me descansa tu lamento. Sangre seca, río lento que se afana en el intento de abrazarse solo al viento, de invocar desde otro tiempo. ¿Dónde irás si no te tengo miedo? Y como canto, digo, como cuento, si yo no fuera más que tus inventos, que solo andarías, dulce amor primero, sin suspiros, carne viva y pensamiento, mi rencor
amor y mi sustento. ¿A quién daría corazón si no te tengo? Miento que te tengo miedo porque tanto yo te quiero, que me excuso en tu consuelo, me descansa tu lamento. Sangre seca, río lento que se afana en el intento de abrazarse solo al viento, de invocar desde otro tiempo sin piedad. ¿Acaso llegará el día en que la bruma que esfuma cada límite preciso se disuelva entre la espuma del mar de una otra elegía y me deje ser ninguna de tus historias temibles, de tu niebla entre mis lunas, de tu niebla entre mis lunas, entre mis lunas. Assim se passa do aire ao vento, né? Trata-se de passar e deixar passar. É uma outra história, um outro aire que ela trouxe aqui. Espetacular. Sandra, uma coisa que me chamou a atenção, lendo sobre o que tu fazes, sobre um montão de coisas que tu fazes e tens feito, é também, se tu quiseres falar disso, a tua relação com alguns uruguaios, com alguns orientales, né? Com Fatoruso, com Leo Maslia, que é um cara que está sendo lançado agora na Feira do Livro de Porto Alegre, estará sendo lançado com os seus Carta a um Escritor Latino-Americano, com aqueles contos magníficos e delirantes dele, né? Como é que é a tua história com essa banda oriental aí? Bueno, se remite también a aquel pasado de la escuela, que se llamaba Escuela de Músicos, y que era la escuela de los músicos de la trova, digamos. En ese momento solo había escuelas formales de música clásica. Esa fue la primera escuela de música popular en Rosario. Estoy hablando hace muchísimos años, yo tenía 18 y voy a tener 57 ahora, o sea, casi 40 años, digamos. Y entonces ellos armaron la primera escuela de músicos populares. Entre toda la gente que llevaban a dar talleres, era una época muy rica de intercambio entre Uruguay y Brasil. Y bueno, de todos esos músicos, Leo Maslia, uruguayo, es uno de los que fue a dar un taller y a grabar un disco con otro de la trova rosarina que se llama Pichi de Benedictis. Grabaron un disco para niños. Yo, como alumna avanzada de la escuela, participé de la grabación. 19 años, 18 años, e incluso me hicieron cantar un pedacito en una canción. Y ahí Leo me conoció. Y bueno, le encantaba lo que yo hacía. Al tiempo, con muchos años nos fuimos reencontrando en sus recitales porque yo lo iba a ver. Y después un día él fue a tocar a Rosario y yo estaba tocando en el piano con un saxofonista. Estaba é o fim do caminho, é o resto de toco. Estaba tocando ahí, ¿no? Piano y voz, cantando bossa nova. Y me dice, yo no sabía que tocabas. Decía, pa, yo no sabía que tocabas. O sea, habla así. Hermoso. Y al año, a los años, cuando deciden sacar en CD ese viejo disco para niños, deciden presentarlo y se enteran que yo estoy en Buenos Aires viviendo y me llaman para presentarlo. Ahí él ve mi trabajo y me dice, no, yo te quiero seguir invitando. Y ahí fue que 4 años tocamos juntos y grabamos
un disco de él. A sofisticação musical do Leo Maslia é um reconhecimento muito legal para um convite assim a uma musicista ainda jovem naquela ocasião, enfim, e ainda, digamos, iniciante. O tempo nos alcançou, Sandra. A gente vai ficar por aqui nesse papo que podia durar muito mais. Claro que a gente quer fazer isso te escutando em mais um tema e até aproveitando uma das tuas conexões gaúchas rio-grandenses, que é o nosso querido Zelito Ramos, que vai vir aqui lidar com aquele instrumento tão americano, mesmo que originalmente não seja, mas tão nosso, tão americano, que é o violino e as suas variações. Muito obrigado. Muchas gracias. Vamos lá. Se vuela de tu sonrisa la mariposa candente que por la mano me agita y por la boca me enciende. Por el agua de tus ojos caigo a la noche más bella y me ilumino y me mojo bajo la luz de tu estrella. Yo no tengo más amparo que la noche en el desierto y un reloj de pulso incierto en el que no veo la hora en que me llegue la aurora desde tus brazos abiertos. Voy a soltar en el viento una nota enamorada, una flor de pensamiento y verás que te siento. Voy a encender un lucero con la llamita del alma. Será un amor verdadero y verás que te quiero. Atravesó una saeta, la que trazó mi destino con los versos más divinos de tu pluma de poeta. Es tu luna la que aquieta mis pasos ennegrecidos y tu santo aparecido de la luz de algún cometa. Yo digo que soy la piedra de tu casa peregrina y un fulgor de agua marina vertida de tu costado a son de canto rodado de la sangre que te habita. Voy a soltar en el viento una nota enamorada, una flor de pensamiento y verás que te siento. Voy a encender un lucero con la llamita del alma. Será un amor verdadero y verás que te quiero. Atravesó una saeta, la mariposa candente de tu pluma de poeta, que por la noche me enciende. Por el agua de tus ojos es tu luna la que aquieta y me ilumino y me mojo en la luz de tu cometa. Yo no tengo más amparo que tu casa en el desierto y un reloj de pulso incierto en el que no veo la hora en que me llegue la aurora desde tus brazos abiertos. Voy a soltar en el viento una flor de pensamiento. Voy a encender un lucero. Será un amor verdadero. Voy a soltar en el viento una nota enamorada, una flor de pensamiento y verás que te siento. Voy a encender un lucero con la llamita del alma. Será un amor verdadero y verás que te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. A lavar sua roupa no rio, minha negra foi descalça. E o rio estava crescido, e o rio quis levá-la. Forte será, eu forte sou. O rio pode com tudo, e comigo não.
Pelo caminho que leva ao rancho, levo minha negra na garupa. Eu atirei do rio antes que ele de mim atirasse. Forte será, eu forte sou. O rio pode com tudo, e comigo não. É coisa linda encilhar bem um cavalo, larga pro campo ao tranco firme no basto. Conforme a volta dá gosto meter um pialo, pra exercitar a destreza e a força do braço. É coisa boa uma costela de novilha, pingando graxa num fogo grande de angico. Ver um ginete preparando uma tropilha, lida bonita pra quem gosta do ofício. Coisa gaúcha é ver um índio desdobrado, pontear o pinho numa tarde de garoa, sentir o gosto, um amargo bem cevado, o trago largo de uma cachaça bem boa. São os costumes dos campeiros do meu pago, o dia a dia destes homens de alma rude, que vão no tempo sobre o lombo de um cavalo, firmando o passo, pedindo que Deus ajude, que vão no tempo sobre o lombo de um cavalo, firmando o passo, pedindo que Deus ajude. Rio Grande Velho, jeito de campo, me leva ao trote, cavalo manso. Rio Grande Velho, solto das patas, ali de bruta paisana, mas me garanto, coisa gaúcha é ver um índio desdobrado, pontear o pinho numa tarde de garoa, sentir o gosto, um amargo bem cevado, e o trago largo de uma cachaça bem boa. São os costumes dos campeiros do meu pago, o dia a dia destes homens de alma rude, que vão no tempo sobre o lombo de um cavalo, firmando o passo, pedindo que Deus ajude, que vão no tempo sobre o lombo de um cavalo, firmando o passo, pedindo que Deus ajude. Rio Grande Velho, jeito de campo, me leva ao trote, cavalo manso. Rio Grande Velho, solto das patas, ali de bruta, Demétrio, mas me garanto, ali de bruta, paisano, mas me garanto. Esse paisano se garante há muito tempo. Há muito tempo tem o conhecimento e o reconhecimento de uma enorme quantidade de pessoas por causa disso. E hoje, ele me deixou aqui ouvindo o barulhinho dessa brasa do angico, da graxa pingando em cima. Perdi a concentração aqui, porque mate eu já tinha tomado a manhã inteira. Fiquei pensando naquele angico, naquela novilha encostada ali, com calma.
mas hoje ele vem como embaixador. Como a gente tem ouvido falar nesses assuntos de diplomacia, nesse tempo meio brabo para esse terreno, mas esse é outro tipo de embaixador. É um embaixador muito bem constituído, um embaixador sobre cuja autoridade ninguém duvida. Ele é embaixador de algo que ele vai nos explicar o que é e que é muito importante para este pedaço de sul da terra. Erlon Péricles, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, Demétrio, de receber no teu programa, esse programa que segmenta sempre a cultura sul-americana, e é exatamente sobre a cultura sul-americana que versa esse meu cargo de embaixador do musicanto sul-americano de nativismo, né? Uma incumbência que me foi dada há um ano atrás, na divulgação, na contribuição, dentro do possível, para o sucesso desse evento que chega a 30 edições no próximo mês de novembro, e traz exatamente essa integração que tu conhece muito bem, dos povos sul-americanos, desde a sua essência. O evento vem com essa proposta de canções inéditas em vários idiomas, né? Em idiomas espanhóis e portugueses, e até em idiomas indígenas, que já tivemos canções falando disso lá. E entre shows concorrentes e muitas outras coisas que acontecem no Musicanto, a gente inclui o Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Rosa, dentro desse cenário latino-americano. Então, estou aqui hoje com essa missão de divulgar mais uma vez, né, o Musicanto Sul-Americano como embaixador desse evento. Uma linda de uma missão, né? Nós estamos falando de 30 edições, de 42 anos de festival, e de algo que não é porque o Erlon é um artista reconhecido, como eu dizia antes, que ele é chamado para uma função dessas, é porque ele está na fibra desse festival. Não vou dizer esse tempo todo, porque vão achar que o cara é mais velho do que ele é, porque há 42 anos eu não sei nem se era nascido. O que foi bonito, e eu me lembro muito bem disso, naquele início de anos 80 ali, é que sempre foi muito claro o quanto há de influência e de diálogo. Não precisa ser influência, porque a influência, em geral, afirma que algo veio antes de outra coisa. Não é, pode ser simultâneo. Quanto tem de diálogo, de comunicação entre as coisas da América Espanhola e as coisas do Rio Grande do Sul. E os outros festivais, embora muito raramente vedassem isso, não gostassem que se falasse nisso, chegou a acontecer no início, isso ficava subentendido, mas não ficava sublinhado como ficou no Musicanto. E eu acho que fica no Musicanto, esse americanismo, em grande parte isso fica sublinhado por causa da cabeça de um cara como o Borges e da trajetória dele. Eu não sei se é exatamente isso, se a gente está fazendo injustiça a algum outro fundador e criador. Conta um pouquinho desse início do Musicanto. Eu tenho uma ideia muito definida, né, Demétrio, que a cabeça musical do meu compadre Borges, do meu tio, meu querido amigo, né, é exatamente o Musicanto. O Musicanto é o grande filho dele, né? É a grande, digamos assim, o grande objetivo que a vida dele sempre foi da costura com os povos sul-americanos, começando com a sua grande influência pelo chamamé, depois ele indo buscar junto do folclore argentino todas as suas manifestações em todo o território, também no Uruguai, também no Paraguai. O Borges era um homem de cultura e viu isso muito cedo, né? Que isso era preciso. Então, acredito que ele tenha, muito cedo, buscado o apoio para isso e encontrou com uma turma muito boa da época de Santa Rosa, né? O prefeito Ernie Friedrich, outros muitos da sua equipe que contribuíram para isso, entenderam que esta era a proposta. E, como tu bem disse, na época dos anos 80, aquela descoberta dos festivais, tinha festivais, mais de 100 festivais no estado do Rio Grande do Sul, todos com uma afirmação mais da nossa
terra e cultura gaúcha, né? Como a própria Califórnia nos deu essa característica de buscar histórias do folclore, de firmar isso. E o Musicanto veio com uma proposta diferente. E acredito que, principalmente, pela cabeça do Borges, em chamar gente de outros estados da federação para cada um cantar o seu nativismo, né? O nativismo de Minas Gerais, o nativismo do Paraná, o nativismo de onde ele for, de onde ele tivesse paulista, né? E, logicamente, o nativismo da nossa pátria gaúcha, né? Então, o Musicanto, além das concorrentes, sempre teve lá no seu início muita integração de grupos de dança da Latinoamérica que vinham se inteirar, pessoas de cultura que vinham debater, shows, então, nem se fala, né? Tivemos o show histórico de Mercedes Sosa, no segundo Musicanto em 84, que lotou as dependências do Parque de Exposições, acho que mais de 10 mil pessoas estavam lá naquele evento. E, através dos tempos, veio trazendo, né? Alceu Valença, tive a alegria de vê-lo lá nos anos 80 ainda, João Bosco, Argentino Luna, tantos outros que pisaram aquele palco e fizeram do Musicanto essa história bonita que chega aos 30 anos. O interessante de tudo isso é que ninguém escreveu, nem disse, nem, sei lá, divulgou um festival, uma ideia como essa, um conceito como esse, como um manifesto. Foi algo feito com o princípio da naturalidade, que tu vás a um evento em que estão as coisas gaúchas, como tu cantaste agora, campeiras rio-grandenses, uma Mercedes Sosa que pode estar trazendo no seu repertório coisas urbanas, coisas de Cuba à Patagônia, ou mexicanas, enfim, a gente sabe que a Mercedes Sosa cobriu o espectro do continente inteiro, e daqui a pouco com o Alceu Valença, mas sem que alguém diga, prestem atenção, é possível juntar isso. Não, isso foi de uma forma harmônica, natural, agregado ali, sobre o mesmo palco, e as pessoas entenderam perfeitamente, e já desde o primeiro momento. Desde o primeiro Musicanto, né? Eu aprendi a tocar violão, para te ter uma ideia, junto com esses primeiros vinis do Musicanto, né? Eu sabia de cor e salteado praticamente todas as canções do primeiro, do segundo, do terceiro, até o quarto ali a gente... Né? E o primeiro Musicanto traz coisas como Vozes Rurais, de João de Almeida Neto, que é uma coisa extremamente gaúcha, traz manifestações do Ayrton Pimentel, do nosso litoral, com Rainha do Moçambique, traz canções como Apelo da Paz, do Elton Saldanha, que é uma canção, né? Tchê, paisano, vamos cantar pela paz, traz canções de Tocantins, Genésio, cantando Lira do Povo, e traz a Vencedora, que é o maior exemplo, né, do nosso congregamento da música gaúcha, urbana, gaúcha, do Pampa, do litoral, né? E o coração lá, que nos deu Nelson Coelho de Castro, né? Um porto-alegrense que foi lá fazer a diferença na canção No Sangue da Terra, Nada Guarani, com a interpretação da querida Berê. Então, isso é Musicanto, né? Essa mescla. E tu trouxeste coisas que pertencem ao Musicanto para cantar, tá com o violão em cima da perna, em todo o repertório do Elton. Eles, bom, eu vou de Musicanto. O que tu quer nos mostrar agora? Vamos mostrar a canção Milonga para Mim, que também foi uma das vencedoras de uma das edições, que é também uma faceta mais urbana, né? Atualizando um pouco a milonga gaúcha, com uma letra bastante simples, mas que fala exatamente essa interação com a juventude que temos hoje. Essa guria tá querendo se apegar, me fala coisas que não dá pra acreditar. Tá me ligando, me rondando, me querendo, e o pior que eu tô sabendo, onde é que isso vai dar? Essa guria tá querendo se apegar, me fala coisas que não dá pra acreditar. Tá me ligando, me rondando, me querendo, e o pior que eu tô sabendo, onde é que isso vai dar? Disse a menina que é chegada num rodeio, não tem floreio e admira a tradição. Vai no fandango, retoça, levanta poeira, joga truco e churrasqueia, também toma chimarrão. E agora veio com um pedido diferente, quer que eu faça uma milonga e dê pra ela de presente
Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Tô querendo e tô pedindo uma milonga só pra mim. Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Tô querendo e tô pedindo uma milonga só pra mim. Disse a menina que é chegada num rodeio, não tem floreio, admira a tradição. Vai no fandango, retoça, levanta poeira, joga truco, churrasqueia, também toma chimarrão. E agora veio com um pedido diferente, quer que eu faça uma milonga e dê pra ela de presente. Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Tô querendo e tô pedindo uma milonga só pra mim. Uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Tô querendo e tô pedindo uma milonga só pra mim. E vai dizer que não. Aí é hierarquia, tem que fazer a milonga, tá feita, não tem jeito. Né? Esse é o tipo do mandado que o cara não diz, não, sabe, vou pensar outro dia. Não, tem que fazer, tá feita, que bem que tá feita. Ele fez a milonga para nós aqui. E essa cruz de Lorena ou de Caravaca, que um conta uma história, outro conta outra, mas a cruz missioneira. Eu não sei se eu estaria certo em dizer assim, o Erlon não é à toa chomisco. Ou seja, ele não é de Santa Rosa. Tu é de São Luís Gonzaga, né? De São Luís Gonzaga, nascido e criado lá na Laranja Azeda, distrito de São Luís Gonzaga, onde a gente teve, até os 11 anos, um envolvimento com o campo, envolvimento com a lida rural, com o pequeno agricultor e pecuarista que meu pai sempre foi, né? Briqueiro de gado, lidando com criação de galinha, fazia queijo. Então tem uma total inspiração desde muito pequeno dentro dessa coisa do nosso universo rural. E trazendo, logicamente, né, ouvindo desde pequeno essa marca missioneira dos grandes artistas das missões, começando com meu tio Luiz Carlos Borges, passando por Pedro Hortaça, por Noel Guarani, o nosso Jaime, né? E tantos outros que habitam lá, muitos gaiteiros da região missioneira. E a gente tem, digamos assim, agora, né, no ano que vem, esse evento maravilhoso dos 400 anos, né, das reduções jesuíticas, e a gente se sente muito honrado por estar incluído, né, nesta marca de ser um missioneiro. Até tenho canções. Eu saí muito cedo das missões, né? Com 17 anos já estava na estrada, Demétrio. Então a gente vai se envolvendo com outras coisas, né? Eu sou um cara que depois morei em Santa Maria há muito tempo, toquei na noite, então a gente vai tocando meio de tudo. Não sou aquele missioneiro da cepa musicalmente, porque como compositor sempre procurei agregar fatores que iam me tocando durante a vida, né? A música popular brasileira, a música latino-americana, mas sempre trazendo essa marca missioneira, como tu bem citaste. E isso está presente cada vez mais na minha arte ao longo da vida. O festival nasce entre missioneiros na região das missões, com muito do conceito do Borges, e ele está a fim de ouvir tudo que é bom, que diz respeito a um continente inteiro, ou uma grande parte desse continente. Nesse sentido, o Cantos do Sul da Terra, mesmo no rádio, que é tão posterior, a gente está falando de uma experiência de 2011, que está aqui, está caminhando, né? É muito semelhante esse conceito de que tudo isso está dentro de um mesmo território, né? Mas a gente sente que tem uma costura missioneira muito bonita. E talvez isso seja assim na nossa história, talvez os nossos países não tivessem a cara que tem se não tivesse havido essa impressionante experiência guarani jesuítica, né, que está fazendo 400 anos, como tu dizes, né? Erlon, vamos puxar para uma coisa um pouco menos diplomática. Lá no início dos festivais, não era fácil o cara tocar um chamamé ou cantar em espanhol. 83 não é tão posterior a isso. Exatamente.
algum atrito tem que ter havido. Que negócio é esse? Esse festival é nosso, é daqui ou não é? Alguém, nós é claro que não vamos apontar dedo para ninguém, mas foi difícil esse início e firmar esse conceito? Eu sei pelas histórias, né, que me contaram, pelo convívio com Borges e com pessoas de Santa Rosa, que têm uma proximidade grande desde muito tempo. Morei em Santa Rosa quando era adolescente, com o Borges, inclusive. Então, esse universo do musicanto e do que estava acontecendo sempre me era muito, muito perto. Permeava assim, eu aprendendo violão nas canções do musicanto e vendo as histórias. E lá na minha família em São Luís Gonzaga, o Borges chegava com as novidades do musicanto também. Esse ano vai ter show de tal e não sei o quê. E as fofocas, como a gente diz, né? Sempre de algum lado ou de outro. E eu vejo assim que como salientei aqui, a canção vencedora do primeiro musicanto, eu acho que deu um norte para o evento. Eu acho que firmou, aí por questões, logicamente, dos jurados. Eu me lembro que tínhamos Aparício Silva Rilo, Jerônimo Jardim, pessoas de alto gabarito da cultura, Adelar Bertucci, que a Telmo de Lima Freitas, que queria... Olha só a escalação que o cara está me dando aqui, né? Que estavam ali naquele debate. E por muito pouco, Vozes Rurais não vence o festival, que era o que Telmo queria, como uma afirmação da nossa terra. Mas aí, logicamente, democraticamente, foi vencido por essa canção, que daí eu acho que deu a cara. Não, esse evento é assim. Pode canções diferentes lá. Não é mais uma Califórnia. E certamente não exclui a linguagem do Vozes Rurais. Tanto que vários temas depois foram extremamente rio-grandenses e campeiros. Vozes Rurais se tornou um dos maiores sucessos da música. É do cancioneiro gaúcho, todo mundo canta. Talvez até mais do que no Sangue da Terra Nada Guarani. Se esteja mais na memória do povo. Mas isso não daria ao musicanto aquilo que ele é hoje, que é este elo de ligação do Rio Grande do Sul com a América Latina e com o Brasil, né? Talvez nós tenhamos no musicanto e na moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha os principais eventos, como a gente diz, que recebem a cultura de todo o Brasil, para que nós possamos também, o nosso público, ter uma interação, né? Uma interação com uma moda de viola, uma interação com um chamamé pantaneiro, uma interação com uma delegação que veio no musicanto. Veio uma música do Chile, acho que até foi premiada em segundo lugar, né? La Bicicleta, né? Que ficou na história ali de Santa Rosa. Então a gente tem nomes como Jean Garfunkel, que participaram e participam até hoje, Eudes Fraga. O Almir, que tu lembraste. Almir Sater foi jurado de uma edição que inclusive foi a primeira edição que eu fui vê-lo, o musicanto ao vivo mesmo, que foi a 5ª edição. Eu tive a minha estreia musical por lá também. Eu tinha passado uma música num festival, e a segunda música que passei foi num musicanto, na época com 16 anos, uma promessa. Esse ano, até ontem estávamos comentando sobre isso com a comissão, esse ano o musicanto vem com a proposta da linha Semeador, que é para intérpretes de 11 a 17 anos. E eu me identifiquei com isso, porque eu tinha 16 quando... Foi o teu caso. Quem sabe fui o primeiro semeador, né, que me deram essa planta nova aí, naquela época, enfim, naquele campo fértil, naquele terreno tão bem semeado, tão bem preparado. Erlon, o tempo chega no nosso garrão aqui. Maravilha. Eu digo rapidamente para as pessoas mais tradicionais e tradicionalistas, que é uma postura que a gente respeita profundamente, que a gente ressalta a generosidade do espaço e do conceito do festival em receber tudo isso. Vamos ressaltar também a generosidade do Alceu Valença, do Lenine ou do Ramon Ayala, quando dizem, não, eu vou lá, eu vou mostrar as minhas coisas também. Os grandes artistas têm essa sensação de abertura e de integração. O que tu quiseres dizer para as pessoas, para em seguida a gente encerrar com o teu canto. Agradecer a audiência dos amigos, né, que prestigiam este programa, que é uma bandeira, né, da cultura gaúcha e sul-americana, tanto na TV quanto lá na Rádio Cultura, que a gente te escuta também semanalmente. E deixar o convite, né, para um musicanto que vai acontecer, 30ª edição lá em Santa Rosa. E agradecer a cada um, né, que pede sempre a música e a cultura gaúcha como
guia da sua vida, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que agradecer ao público. E vamos lá, né? E a gente tem que agradecer a esse embaixador, e a gente fica por aqui não. Primeiro porque a gente vai ter mais um pouco desse doce de laranja missioneiro que vai ser preparado aqui na beira do fogo. E depois porque vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Ele nasceu nos 80 e chega aos 40 abrindo o porteiro. Um cantador de milonga, moda de viola, toada brasileira. Dom Latino é um peregrino, descobriu o menino como ser feliz. Deixa canções na memória em sua trajetória no sul do país. O seu pai virou estrela, foi na corredeira de algum chamamé. Sabe que o seu filho é forte, sempre sobrevive com força e com fé. Com sua latinidade tem garra e coragem pra cruzar o tempo. Nossa vida é um festival e quem é regional tem sempre movimento. Somos dessa caravana, Dom Latino não se engana. E tem cada um de nós guardado na memória. Somos dessa caravana, Dom Latino não se engana. Sabe que a gente faz parte dessa sua história. Dom latino-americano com 40 anos na estrada seguindo, nos galpões e pulperias servindo de guia para quem vem vindo. Saudade das amizades, lembranças que invadem nossos corações. Na festa de Dom Latino entra quem aguenta fortes emoções. Sob o céu de Santa Rosa, alegria e prosa, poesia e pranto. Saudades das amizades, lembranças que invadem nosso humilde canto. Cada um tem seu destino e junto a Dom Latino vai tocando em frente. Segue a história sendo escrita pelo amor que habita a alma dessa gente. Somos dessa caravana, Dom Latino não se engana. E tem cada um de nós guardado na memória. Somos dessa caravana, Dom Latino não se engana. Sabe que a gente faz parte dessa sua história.